Geração de eletricidade. A eletricidade pode ser criada de várias maneiras. A mais comum é através da conversão eletromagnética, onde a eletricidade é gerada movendo um condutor elétrico, como um fio, dentro de um campo magnético. A indução eletromagnética ou magnética produz uma força eletromotriz, feita através de um condutor elétrico em um campo magnético variável. Na figura, a corrente elétrica alternada flui através do solenoide à esquerda, produzindo um campo magnético variável. Este campo faz com que, por indução eletromagnética, uma corrente elétrica flua na espira do lado direito. A indução eletromagnética tem muitas aplicações, incluindo componentes elétricos, como indutores e transformadores, e dispositivos como motores e geradores elétricos. O exemplo mais prático desse método é um gerador conectado a uma turbina, vapor, hidrogás. A turbina fornece o movimento necessário para mover o condutor no gerador. Essa energia para o movimento pode vir de várias tecnologias, por exemplo, turbinas eólicas, turbinas hidrelétricas ou turbinas a vapor criado a partir do calor produzido na fissão nuclear ou na combustão do carvão. Na figura vemos turbina a vapor multi, estágio Siemens de 500 MW com grupo gerador, traseira vermelha. A eletricidade também pode ser criada por meio de uma reação química, por exemplo, em uma bateria ou célula de combustível. Em carros movidos a hidrogênio, as células de combustível convertem hidrogênio armazenado em eletricidade. Nesta ilustração da BMW temos os blocos de um carro movido a hidrogênio. Na célula de combustível, o hidrogênio e o oxigênio geram eletricidade, que é transmitida ao motor elétrico e ou bateria. A eletricidade pode ser criada ainda por meio da conversão de estado sólido, em que a eletricidade é gerada usando a estrutura e as propriedades de um sólido. O sólido especialmente construído consiste em diferentes moléculas agrupadas que criam uma corrente elétrica quando estimuladas. Um exemplo de tecnologia que utiliza a conversão de estado sólido é uma célula fotovoltaica solar em que os raios de sol são usados para produzir energia elétrica. Piezoeletricidade se dá quando moléculas de alguns cristais e cerâmicas são permanentemente polarizadas. Algumas partes da molécula são carregadas positivamente, enquanto outras partes são carregadas negativamente. Na figura, um elemento piezoelétrico gera uma tensão quando deformado. A mudança na forma é muito exagerada. Esses materiais produzem uma corrente elétrica quando o material muda de dimensão como resultado de uma força externa imposta, como neste isqueiro. A carga produzida é chamada de piezoeletricidade. Muitos materiais cristalinos, como os cristais naturais de quartzo e sais de Rochelle, juntamente com cerâmicas policristalinas manufaturadas, exibem efeitos piezoelétricos. Esses sensores piezoelétricos são capazes de converter pressão, força, vibração ou choque em energia elétrica. Eles são usados em medidores de vazão, acelerômetros e detectores de nível, bem como em veículos automotores, para detectar mudanças na transmissão, injeção de combustível e pressão do líquido refrigerante. Em praticamente qualquer aplicação que exija a medição de mudanças dinâmicas de pressão, o uso de sensores piezoelétricos produz resultados mais confiáveis do que o uso de sensores de pressão eletromecânicos convencionais. A criação de eletricidade pelo fenômeno termoelétrico pode ser obtida quando um par termoelétrico é aquecido. O processo acontece porque o aumento de temperatura acelera o movimento dos elétrons livres, fazendo com que eles passem de um metal para o outro, gerando uma diferença de potencial elétrico. Isto é conhecido como efeito Seebeck. Uma aplicação prática deste efeito é sua utilização como sensor de temperatura. A junção dos metais fica dentro do equipamento e os pedaços do fio que geram tensão são colocados em um controlador que irá converter o valor de tensão em temperatura. Embora tenha aplicações práticas, sua eficiência ainda é limitada em comparação com outras tecnologias de geração de eletricidade. Finalmente, o atrito é o menos usado destes 6 métodos de produção de energia. Se um pano esfregar contra um objeto, o objeto exibirá um efeito chamado eletricidade de fricção ou eletricidade estática. O objeto fica carregado devido ao processo de fricção e agora possui uma carga elétrica. Na pintura eletrostática, uma pistola de tinta carregada com cargas negativas é aplicada a um carro carregado com cargas positivas e partículas de tinta carregadas negativamente.
Com isso, quando a tinta entra em contato com a superfície, ocorre atração entre as cargas opostas, fazendo a tinta fixar na superfície. É claro que nem todas as formas de criar eletricidade são adequadas para geração e distribuição em larga escala. As principais fontes de geração de energia elétrica em escala podem ser classificadas em duas categorias: renováveis e não renováveis. Como vimos, fontes renováveis de energia são aquelas que podem ser reabastecidas natural ou artificialmente, em um curto período de tempo, como energia solar, eólica, hidrelétrica, biomassa, etc., facilmente regenerados. Fontes não renováveis são aquelas que têm uma oferta limitada e não podem ser regeneradas facilmente, como combustíveis fósseis, energia nuclear, etc. Nesta tabela veja principais fontes de energia elétrica, suas vantagens e desvantagens. Naturalmente, a eletricidade é a mesma, independentemente de como é produzida. Assim, a eletricidade gerada por um gerador eletromagnético é a mesma de uma bateria. Uma vez que a eletricidade é criada, ela se constitui na forma mais versátil de energia. Corrente alternada, CA, e corrente contínua, CC. Existem dois tipos de corrente utilizados em circuitos elétricos: a corrente contínua CC e CA, a corrente alternada. Como o nome sugere, a corrente CC tem uma tensão constante, conforme mostrado no diagrama à direita. CA é a corrente de escolha para a geração de energia e a rede elétrica como um todo. Quando um plug é conectado a uma tomada elétrica, sai corrente alternada, fornecendo energia para inúmeros aparelhos como lâmpadas e geladeiras. CA é preferida para estas aplicações porque existem maneiras baratas e confiáveis de aumentar ou diminuir a tensão usando transformadores, o que minimiza a perda de energia na transmissão e distribuição elétrica. Uma característica importante da corrente alternada é a sua frequência, definida como o número de ciclos por segundo medida em Hz. Atualmente, a frequência na maioria dos países é 50 Hz ou 60 Hz. Por outro lado, essencialmente todos os eletrônicos de consumo usam corrente contínua, uma vez que os circuitos integrados, os blocos de construção da eletrônica moderna, dependem dela para operar. Dispositivos que usam corrente contínua incluem telefones celulares, laptops, TVs, etc. Uma grande vantagem da corrente contínua é que é mais fácil alterar a velocidade de um motor elétrico corrente contínua do que de um de CA. Isso é útil em muitas aplicações, como carros elétricos. Uma importante aplicação de corrente contínua é na transmissão de eletricidade a longas distâncias, chamado HVDC. Os sistemas HVDC são usados em áreas onde a energia é transmitida por distâncias muito longas ou para obter energia de parques eólicos offshore. A principal vantagem do HVDC é que ele tem custo menor, pois requer apenas 2 condutores e a perda de energia na linha corrente contínua será menor em comparação com a linha K. No Brasil, o maior exemplo de transmissão em corrente contínua utilizando corrente contínua são as linhas de Itaipu interligando a subestação em Foz do Iguaçu com a de Ibuúna, em São Paulo. O gerador de corrente alternada é uma máquina que converte energia mecânica em energia elétrica de corrente alternada. A entrada do gerador corrente alternada é energia mecânica fornecida por turbinas a vapor, turbinas a gás, motores de combustão, turbinas eólicas e até mesmo manivelas. A saída é energia elétrica alternada na forma de tensão e corrente alternadas. Os geradores corrente alternada funcionam com base no princípio da lei de indução eletromagnética de Faraday, que afirma que a força eletromotriz, Fem, ou seja, a tensão é gerada em um condutor de corrente que corta um campo magnético uniforme, como já vimos. Isso pode ser obtido girando uma bobina condutor em um campo magnético estático ou girando o campo magnético que contém um condutor estacionário. Mecanicamente, um gerador de corrente alternada consiste em uma parte rotativa e uma parte estacionária que juntas compõem um circuito magnético. O estator se mantém fixo à carcaça, e tem por função transformar a energia mecânica em elétrica. O rotor, por sua vez, é uma estrutura que gira em torno de seu próprio eixo acionado externamente. O estator gera um campo magnético, e o rotor possui um enrolamento de fio no qual o campo magnético induz uma corrente elétrica. O conjunto de espiras de fio que giram dentro do campo é chamada de armadura.
Para ligar a armadura a um circuito externo, carga, que aproveite a tensão induzida, são usados contatos deslizantes, escovas. Os polos norte e sul do ímã que proporcionam o campo magnético são as peças polares. A corrente induzida na armadura é descarregada através das duas escovas de carvão, que são pressionadas contra os anéis coletores. As escovas permanecem estacionárias e não giram com a bobina da armadura. Sua função é transferir corrente da bobina para a carga conectada no circuito do gerador elétrico. À medida que as espiras cortam as linhas de força do campo, a produção de uma força eletromotriz induzida, FEM, que provoca a circulação de corrente através das espiras, anéis coletores, escovas, amperímetro de zero central e resistor de carga, tudo ligado em série. O valor da tensão induzida que é gerada na espira, e, portanto, da corrente produzida, depende da posição instantânea da espira em relação às linhas de fluxo do campo magnético. A saída é energia elétrica alternada na forma de tensão e corrente alternadas senoidais. Transformadores. Tradicionalmente, os transformadores convertem a energia de alta tensão em uma tensão mais baixa, tornando-a mais segura para a maioria das aplicações. O controle de tensão normalmente não é um processo desafiador, mas com fontes renováveis nem sempre é simples. As energias fotovoltaica e eólica não geram uma quantidade constante de energia, levando ao desperdício de energia em alguns momentos e a um déficit em outros. Diferente dos transformadores tradicionais, que fornecem principalmente transformação e distribuição de tensão, os transformadores inteligentes oferecem recursos e benefícios adicionais. À medida que mais fontes de energia renovável são integradas à rede, os transformadores inteligentes desempenham um papel crucial no gerenciamento das flutuações na oferta e demanda de energia, inerentes às fontes eólica e solar. Eles podem lidar eficientemente com o fluxo de energia bidirecional e os desafios de estabilidade da rede. O inversor é um dos equipamentos mais importantes em um sistema de energia solar. É um dispositivo que converte eletricidade de corrente contínua, que é gerada, por exemplo, por um painel solar, em eletricidade de corrente alternada, compatível com a rede elétrica. Fundamentalmente, um inversor realiza a conversão para corrente alternada alternando a direção de uma entrada corrente contínua para frente e para trás muito rapidamente. Como resultado, uma entrada corrente contínua torna-se uma saída de corrente alternada. Além disso, filtros e outros componentes eletrônicos podem ser usados para produzir uma tensão que varia como uma onda senoidal limpa e repetida que pode ser injetada na rede elétrica. O circuito básico para o inversor é mostrado na figura. A alimentação em corrente contínua é feita por uma fonte que simula a saída do painel fotovoltaico. 4 interruptores semicondutores em que a comutação é feita. Quando os interruptores S1 e S4 são fechados, a corrente flui em um sentido. Da mesma forma, quando os interruptores S2 e S3 são fechados, a corrente flui na direção inversa. Isso resultará em uma força induzida na direção inversa. A comutação é feita alternadamente por um multivibrador estável na frequência selecionada.